Vanessa, o que tem acontecido pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida, participando de todos esses trabalhos? Só vitórias, né? Muitas vitórias. E eu vim aqui hoje para dar o meu testemunho em relação à faculdade e o testemunho também profissional. O primeiro é a faculdade, que eu nunca tive sonho de fazer faculdade. Tanto que faz 6 anos que eu saí da escola. E depois que eu entrei no Ministério Mudança de Vida, Deus colocou esse sonho no meu coração. Então eu fui em busca, tomei posse desse sonho e fui em busca. E aí hoje, para a glória e honra do Senhor, eu estou fazendo a faculdade onde eu quero, com o curso que eu quero. É uma faculdade perto da minha casa, né? E desde então é só vitórias. E aí nesse projeto dos meus projetos de conquistas, eu vim buscando uma porta de emprego aberta, com condições que fosse de segunda a sexta, num salário abençoado, né? Porque o meu interesse é de estar na obra, dando continuidade do que eu já fazia, mas sendo todos os domingos. Porque eu sempre trabalhei em comércio, então era de domingo a domingo. Então eu podia fazer a obra uma vez no mês, que era quando eu estava de folga. E aí foi muita perseverança, foi muita dedicação, tomando posse da palavra que sempre sai do altar, né, comendo do pão quentinho e bebendo da água, como a bispa ela falou nessas semanas. E aí, quando foi na quinta-feira, nessa quinta-feira agora, eu ouvi da palavra e a bispa falou, né? Ela já vinha falando de perseverança e aí na quinta-feira a bispa falou que eu teria boas novas e realmente eu tive, porque eu entrei no meu e-mail, né, depois do culto, um tempo depois, e aí tinha a mensagem de uma proposta de emprego, né, que uma colega da faculdade tinha me enviado. E eu fui para essa entrevista, né? Fui para essa entrevista na quinta-feira, na sexta-feira, desculpa. Fui para essa entrevista, quando eu cheguei lá, a pessoa ela me falou o salário que eu tinha colocado nos meus projetos de conquistas, o horário que eu tinha colocado, onde eu conseguiria conciliar o trabalho, a faculdade e a obra nos domingos, né? E assim, eu acho que é o que mais me deu assim alegria no meu coração, que foi, como eu estava falando para o senhor, a assistência, que eu sempre tive vontade de trazer assistência para a casa do Senhor. E Deus me honrou. Além do salário, ele me deu também a oportunidade de estar ajudando a assistência da igreja, a casa dele, com o Vale Alimentação, que é um valor assim que não, que é pouco. Eu sei que é pouco, né? Mas é mais do que eu achava. Porque, como eu disse para o senhor, eu entreguei currículo numa empresa e que essa empresa ela dava R$ 80 como uma cesta básica. E o senhor abriu a porta num lugar onde eu vou ter de como o Vale Alimentação no valor de R$ 338. Então é assim, é infinitamente mais. É o que Deus faz com a gente, com aqueles que perseveram. Foi uma luta muito grande, não foi fácil. Eu estive presente nos 7 jejuns dos meus projetos de conquistas, fiz as minhas orações na madrugada, fiz um jejum de 10 dias à base de água, legumes e verduras e frutas, né, que a gente fala que é o jejum de Daniel, né, o dele foi bem mais sacrificante, que foram 3 anos, mas assim, quem já fez... Não é fácil, pastor, não é fácil. Você tem que colocar muita força, você tem que estar no espírito. E é o que a bispa ela vem falando, é perseverança. É importante colocar, a senhora colocou os projetos de conquistas. Para quem chegou no ministério sem sonhos, sem projetos, sem perspectiva de que poderia alcançar coisas maiores, hoje, 2014, o terceiro clamor pela restauração dos sonhos. Abençoada. Abençoada, é como a bispa ela deu início nesse propósito, né? Restauração dos sonhos. E Deus me honrou, Deus restaurou o meu sonho. Hoje eu sou uma nova criatura em Deus, como eu já dei meu testemunho antes, Deus mudou a minha vida primeiramente, né? Espiritual. E quem planta, colhe. Então eu estou colhendo toda a perseverança. A bispa ela ainda falou isso ainda. Ela falou, você vai plantando, você vai plantando, você vai plantando. Chega uma hora que as coisas começam a acontecer. E aí você olha, você fala, poxa vida, aconteceu, Deus me honrou. E é exatamente assim.
Quem planta, colhe. E eu estou colhendo tudo que eu plantei. Sacrifício, jejum, oração, e as orações do justo têm sim os seus efeitos. Esse aprendizado, essa estrutura que a senhora tem recebido dentro do Ministério Mudança de Vida transformou a senhora hoje numa nova mulher, com um novo espírito, atitude, ousadia e perseverança, assim como a senhora mesmo colocou. Qual a direção, a senhora como exemplo de que quando uma pessoa pega esse espírito e pratica e coloca em prática, o resultado acontece, qual a direção que a senhora deixa para essa pessoa que nos acompanha agora, que às vezes está na mesma situação que a senhora quando chegou ao Ministério Mudança de Vida? Bom, é um incentivo, é um conselho. Venha para o Ministério Mudança de Vida, porque aqui nós somos ensinados a perseverar. E não tem como uma pessoa ela vencer sem perseverança. Então, assim, o que é bacana é que eu aprendi aqui a ter essa motivação. É a palavra, é comer do pão quentinho e beber da água fresca. Então é você ouvir, você praticar lá fora. Não é só você perseverar dentro da igreja, estando nos cultos, mas é você perseverar dia a dia. É você fazer votos com Deus, é você orar na igreja, é você orar em casa. E acontece, Deus honra a fé de um justo. Então, o conselho que eu dou para quem está aí assistindo, para quem está na mesma situação ou em qualquer outra área, que venha para o Ministério Mudança de Vida, que se achegue de Deus, porque Deus ele honra infinitamente mais. 2014, ano de viver coisas novas. Já está vivendo. Na minha área profissional, eu já estou vivendo, estou testemunhando e muitos testemunhos virão nas demais áreas em nome de Jesus. Abençoada? Abençoada. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? O Ministério Mudança de Vida significa a minha escola. Né, como muitos dizem, a gente aprende a viver na escola. O Ministério Mudança de Vida significa a minha escola, porque aqui eu aprendi a andar com Deus, aqui eu aprendi a realizar os meus sonhos, a ir em busca dos meus sonhos. Foi o que a bispa falou hoje, Deus coloca a vontade, o agir, o querer e a gente vai em busca. Então o Ministério Mudança de Vida significa, é o meu alicerce, é mudança de vida mesmo, a cada dia mais. Abençoada. Abençoada, pastor. Deus abençoe. Amém.